TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas as oitivas realizadas pela comissão processante da Câmara que apura se houve uma infração político-administrativa do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde. A comissão, formada pelos membros Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente, e também pelos vereadores Gilberto Vermelho e Felipe Marquesi, ouve hoje as testemunhas de acusação. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência que objetiva ouvir as testemunhas de acusação. Quero registrar aqui, do meu lado direito, o vereador Gilberto Vermelho, que é o relator da comissão processante. Do meu lado esquerdo, o vereador Felipe Marquesi, membro da mesma comissão. Presentes aqui o vereador denunciante Marcelo Silva. Do meu lado esquerdo aqui, a defesa técnica do prefeito municipal, Dr. Marcelo Pellegrini. Agradeço a presença de todos. E, inicialmente, eu vou mencionar um roteiro de como a comissão tratará as oitivas, hoje as oitivas de testemunhas de acusação, em data já designada, a oitiva das testemunhas de defesa. Esclareço a todos que as testemunhas serão inquiridas primeiramente pela comissão e, em seguida, diretamente pelas partes. Primeiramente pela parte que arrolou a testemunha e depois pela parte contrária. Caberá à comissão indeferir eventuais perguntas que induzam a resposta que não tenham relação com os fatos ou que já tenham sido respondidas. Se houver alguma indagação que possa incriminar a testemunha, a ela é assegurado o direito de não responder à pergunta em atenção ao direito constitucional de não produzir prova contra si. Cada testemunha deverá apresentar sua qualificação, nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar onde exerce sua atividade. Esclarecer se é parente, devendo informar, daí nesse caso, o grau de parentesco, ou qual relação que possui com o prefeito municipal, e deverá prestar o compromisso de dizer a verdade. Antes de iniciar o depoimento de cada testemunha, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. A comissão fará consignar na ata eventual contradita ou arguição de parcialidade. Cabe esclarecer que eventual arguição de parcialidade da testemunha não a exclui, mas faz constar do ato que a testemunha é considerada tendenciosa pela parte e que seu depoimento deverá ser devidamente valorado. A comissão fará constar também na ata a resposta da testemunha relativa à contradita ou à arguição de parcialidade, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal. Para o que não pare dúvida, eu leio o artigo 207 e 208. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203, os doentes e os deficientes mentais, e aos menores de 14 anos, nem as pessoas a que se refere o artigo 206. Leio, então, o 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo, o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e às suas circunstâncias. Esclareço ainda que será lavrado termo de comparecimento das testemunhas e a transcrição na íntegra das declarações por elas prestadas serão oportunamente juntadas aos autos. Eu consulto, assim, verbalmente, o vereador denunciante Marcelo Silva, a defesa técnica do prefeito, Dr. Marcelo Pellegrini, se estão de acordo com os termos que está sendo apresentados pela comissão processante. De acordo, senhor presidente. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde. Ao senhor, a Vossa Excelência, aos membros da comissão, ao vereador denunciante, aos demais servidores desta casa, os vereadores aqui presentes. Eu estou de acordo, só peço que Vossa Excelência faça duas exceções.
se houver uma questão de eventual impedimento de alguma testemunha, fora da suspeição, ou se houver algum questionamento que, em tese, extravase os limites da denúncia, a comissão apreciará, caso a caso, essas arguições. Perfeito, deferido. Pertinente às colocações do... E, senhor presidente, só pela ordem, uma observação com relação ao que o doutor Marcelo mencionou, com relação ao que consta na denúncia. Só queria deixar o que consta na denúncia, seria a peça inicial, bem como os documentos que foram acostados junto com a peça inicial, que fazem parte, obviamente, da denúncia, presidente. Eventuais questionamentos sobre esse pormenor em razão de uma intervenção, de algum questionamento que será feito às testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, será analisado caso a caso por esse presidente. Porque reside a controvérsia exatamente nisso, né? Do confronto entre eventual indicação na peça acusatória e eventual documento juntado que não tem anexo direto, liame imediato com a acusação. Eu entendo as colocações tanto do vereador denunciante quanto do advogado da defesa técnica do prefeito, porém nós vamos esperar caso a caso, surgindo o problema, não tenho dúvida que a comissão irá deliberar pela melhor maneira de tentar elucidar os fatos e trazermos a verdade real para o processo, transformando em verdade processual. Eu pergunto ao vereador denunciante se ele tem conhecimento, se alguma testemunha está presente. Sim, senhor presidente. Peço também a gentileza de Vossa Excelência para eu protocolei há pouco um requerimento no qual eu faço algumas explicações acerca desta audiência e da oitiva das testemunhas. Então, mas a pergunta que eu faço inicialmente, claro, o senhor terá todo o tempo de fazer as considerações referentes ao seu requerimento, que acaba de protocolar. Mas a pergunta é, tem alguma testemunha? O senhor tem conhecimento? No momento, não, senhor presidente. Eu consulto o nosso cerimonial que está dando suporte. Nenhuma testemunha? Então, só para que eu delibere e o senhor tenha o tempo que eu tiver necessário, agora são 14 horas e 16 minutos. Vamos deliberar 30 minutos para aguardarmos, então, o comparecimento das testemunhas que foram devidamente intimadas via correio, né, que é o processo pelo qual essa comissão, os recursos que ela tem, muito embora não exima a responsabilidade, nesse caso, da solenidade de hoje do vereador denunciante, às trazê-la, como também na solenidade que ocorrerá ao depoimento das testemunhas de defesa, já foram enviadas as cartas registradas, mas não exime a responsabilidade principal do defensor da defesa técnica do prefeito trazê-las para contribuir com a elucidação desses fatos que assolam a cidade de Campinas. Vereador Marcelo Silva. Só uma dúvida, senhor presidente. É 30 minutos a partir de agora ou do horário marcado, que elas deveriam estar presentes? Eu vou tentar. Eu tenho, em todos os atos da comissão, doutor Marcelo, nós temos tentado ser o mais... temos adotado medidas mais tranquilas, no sentido de não querer atropelar aí a ordem natural aí de dia e de hora. Razão pela qual eu acho pertinente, nós temos algumas coisas a deliberar, eu acho pertinente nós aguardarmos 30 minutos a partir desse momento que eu inicio, muito embora tenha sido designada para as 14 horas, eu acho que não traz prejuízo nenhum, nem para a defesa técnica do prefeito. E eu acredito que possa, de alguma maneira, contribuir o vereador denunciante, nós marcamos dos 30 minutos daquele momento que eu falei, 14h16. Perfeito. Vereador Marcelo Silva. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, doutor Marcelo, servidores da Câmara, vereadores aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento de toda a dificuldade que nós enfrentamos em obter o contato com as testemunhas, uma vez que o prazo começou no dia 24 de dezembro, como os senhores sabem, foi um prazo do recesso do Judiciário e, consequentemente, com o recesso do Poder Judiciário, muitos escritórios de advocacia também, eles ficam, vamos dizer, fechados, eles dão férias aos advogados, aos trabalhadores. Então, nós tivemos aí uma grande dificuldade para contatar esses advogados, até porque todas as testemunhas que eu arrolei aqui foram testemunhas ligadas direto ao caso
eu não quis tratar de forma política, eu não quis tratar de testemunhas periféricas, porque nós queremos provar justamente a omissão do prefeito em todo o escândalo de corrupção. Então, peço aos senhores para que eu possa ler, senhor presidente, o requerimento protocolado e a justificativa pela qual duas testemunhas que manifestaram interesse, são testemunhas importantes e peculiares do caso. Então, peço a gentileza do senhor para que eu possa ler o requerimento. Requerimento protocolado hoje, às 13h49. A comissão processante designou para o dia 17 de janeiro de 2018 a realização da audiência de oitiva das testemunhas, arrolado pelo autor da denúncia, agendada para o dia 24 do mês, a oitiva das testemunhas arrolada pelo denunciado, e, finalmente, o dia 31 de janeiro, para o depoimento do senhor prefeito Jonas Donizete. O autor, esse que vos fala, juntamente com sua equipe, buscou incessantemente, desde o final de 2018, contato com as testemunhas que arrolaram e com seus defensores nos processos penais que respondem, a fim de que todos comparecessem à audiência designada para suas oitivas. Ocorre que, tendo em vista que a presença das testemunhas à referida audiência, a de hoje, não é obrigatória, muitos declinaram do convite, alegando, sobretudo, não estarem dispostos a se expor nesse momento, em alguns casos, não terem condições de logística de comparecer, uma vez que se encontram recolhidas no sistema prisional. O autor da denúncia continuou insistindo para que as testemunhas por ele arroladas comparecessem, sendo que, na data de hoje, 17 de janeiro, os advogados do senhor Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli, após reunião com seus clientes, informaram que a presença das testemunhas depende de algumas providências, inclusive da manifestação do Ministério Público, do GAECO. Seria importante para isso que seja agendada uma nova data para a sua oitiva e que sejam tomadas algumas medidas para minorar a exposição pública da imagem das testemunhas. Os advogados das testemunhas supracitadas informaram que receberam a carta-convite enviada pela Câmara Municipal na última sexta-feira, dia 11, o que acabou dificultando um pouco a presença deles no dia de hoje, sobretudo também por estarem em prisão domiciliar. Ademais, os advogados do senhor Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli noticiaram que seus clientes terão uma audiência judicial referente ao processo penal da Operação Ouro Verde na próxima quarta-feira, no dia 23, motivo pelo qual estão, juntamente com seus clientes, imbuídos de trabalhar exclusivamente nos depoimentos à Justiça, o que impossibilita também a presença na Câmara nos próximos dias, 21 e 25 de janeiro. Até porque, dia 25 também é feriado em São Paulo. Então, obviamente, eles estão trabalhando diretamente no caso que eles respondem e que já tem uma delação premiada e que essa delação premiada já está homologada pelo Tribunal de Justiça. Isso eu posso afirmar pelos senhores também. Insta a consignar que o Decreto-Lei 201 de 1967 não obsta que a comissão processante designe mais de uma data por oitiva das testemunhas de acusação, uma vez que, a teor do inciso 3º do artigo 5º da referida norma legal, abre aspas, se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Destarte a designação de nova audiência para a oitiva dos senhores Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli é medida que se impõe e desde já se requer, uma vez que a comissão processante deve determinar que se realizem todas as audiências que se fizerem necessárias para a inquirição das testemunhas e, obviamente, para a busca da verdade real dos fatos. Outro sim é sabido que os senhores Daniel e Ronaldo Pasquarelli são réus em processo penal, que investiga justamente os escândalos de corrupção do Hospital Ouro Verde e que tiveram homologadas pela Justiça suas colaborações premiadas, quanto ao caso, sendo certo que temem pela própria integridade física e moral, já que revelaram graves acontecimentos envolvendo figuras proeminentes da política municipal. Assim, para que o depoimento dos senhores Daniel e Ronaldo se realizem e transcorram de forma harmoniosa e pacífica na Câmara Municipal, será necessário que o depoimento seja apenas
com a presença das pessoas indispensáveis para tanto: membros da comissão, funcionários da Câmara, autor da denúncia, representante do prefeito, denunciado, eu ou seu representante, advogados, advogados dos depoentes e os vereadores. A fim de garantir a integridade física e moral dos depoentes, afastando qualquer exposição indevida de sua imagem aos veículos de imprensa, oficiais ou não, deverá ser solicitado que não estejam presentes na sala de audiência e que, principalmente, não façam quaisquer gravações de vídeo do interrogatório e ou dos interrogados, por quaisquer meios tecnológicos disponíveis em quaisquer circunstâncias. Ainda que o autor seja fiel defensor da ampla publicidade, como é o caso, como tem sido feito desde o começo pela comissão, o caso em comento demanda maior cautela quanto à imagem das testemunhas, sobretudo, mais uma vez, pela peculiaridade dos processos administrativos e penal e da situação fática que envolve os depoentes. São testemunhas que fizeram a colaboração premiada, citaram o nome do prefeito e tiveram suas delações homologadas pelo Tribunal de Justiça, pelo desembargador. Ressalta-se que o depoimento dos senhores Daniel e Ronaldo será, por óbvio, reduzido a termo pela comissão processante, podendo o depoimento ser disponibilizado a quem a comissão entender pertinente, desde que, repita-se, a imagem das testemunhas seja absolutamente preservada. A proteção à imagem é direito individual fundamental, garantido pelo inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que assevera que, abre aspas, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Fecha aspas. Da mesma forma, do artigo constitucional supra, aludido ressalta que, abre aspas, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Foi o que o legislador, ao editar o parágrafo 1º do artigo 792 do Código de Processo Penal, que determina que, se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual pode resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Ressalta-se que o que pretendem as testemunhas é que sua imagem não seja divulgada, devendo ser mantida intocada a publicidade do processo e dos atos processuais. Os depoentes não esperam que os atos em trâmite na comissão processante sejam colocados sob sigilo, sendo que o pedido de não exposição da sua imagem não deve ser confundido com a quebra da publicidade processual. Em decisão proferida nos autos do processo número 2004-03008540/9 do Mandado de Segurança 256719, a desembargadora Suzana Camargo, do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ressalta que, abre aspas, a publicidade absoluta ou geral acarreta, às vezes, quer no processo penal que no civil, inconvenientes de toda ordem. Pontes de Miranda aponta o sensacionalismo forte, impressão no público, desprestígio do réu. Há outros ainda. Por isso, evitáveis e desnecessários prejuízos que resultam do princípio da publicidade geral são conjurados por limitações impostas pelas legislações. Fecha aspas. O STJ também já posicionou sobre o tema, num HC, num habeas corpus número 231/338/2012. Aqui eu não vou ler, só vou ler o que a gente grifou. Irrepreensível o acórdão hostilizado ao concluir que o princípio constitucional da publicidade deve estar presente nos atos processuais. Todavia, pode sofrer restrições se trouxer motivação concreta quanto ao interesse público, como na hipótese dos autos, em que a realização do julgamento foi limitada para que a verdade material pudesse emergir em toda a sua essência. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
No livro de processo penal comentado, 2016, abre aspas. Não somente as audiências e sessões dos tribunais, incluídas nesse contexto, as sessões plenárias do Tribunal do Júri, podem realizar-se a portas fechadas para evitar escândalos. Preservação do direito à intimidade dos envolvidos. Grave inconveniente. Qualquer outra situação prejudicial à colheita da prova. Ou perigo de perturbação da ordem. Distúrbios que coloquem em risco o juiz, os funcionários ou as partes. Mas também pode o juiz ou o tribunal decretar sigilo no processo, restringindo o seu acesso somente às partes. Nesse trilhar, salienta-se que a presença ostensiva da imprensa na sala de audiência, com a consequente gravação de vídeo e de áudio dos depoentes, pode lhes gerar graves inconvenientes, uma vez que poderão se sentir ameaçados e ou melindrados a dizer tudo o que sabem sobre os fatos investigados. No mesmo sentido, a imagem dos depoentes deve ser preservada, uma vez que sua exposição exacerbada geraria escândalo social, que envolveria, além das próprias testemunhas, também seus familiares e seus amigos. A preservação da imagem dos depoentes é necessária, ainda a garantir a integridade física das testemunhas, uma vez que, como dito, podem revelar fatos gravíssimos, envolvendo pessoas detentoras de grande poder político e econômico. Importante dizer, neste particular, que o interesse público ao qual se deve dar maior relevância é a elucidação do caso, sob júdice, ainda que em detrimento da publicidade que os atos devem conter, motivo pelo qual o sopesamento de tais direitos deve ser realizado tendo em vista a finalidade das audiências de instrução conduzidas por essa comissão processante, qual seja a comprovação dos fatos narrados pela acusação ou pela defesa. Ademais, conseguindo-se que a comissão processante determine que não sejam registradas as imagens dos depoentes dos senhores Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli. A liberdade de imprensa continuará sendo homenageada, uma vez que os veículos de comunicação poderão ter amplo acesso ao conteúdo das oitivas, caso a comissão entenda conveniente. Portanto, é a presente para requerer que se digne a comissão processante a agendar a audiência para a oitiva dos senhores Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli, determinando desde já seja resguardada a imagem dos depoentes na forma da nossa fundamentação, impedindo o acesso de pessoas estranhas à CP e da imprensa na sala de audiência. Era isso, senhor presidente. Então, eu já, tendo o vereador denunciante Marcelo Silva exposto, feito a leitura do seu requerimento, nesse momento eu despacho para que os serventuários aí que nos auxiliam aí nos trabalhos da comissão processante possa imediatamente fazer a juntada deste requerimento, como foi ouvido pelo Dr. Marcelo Pellegrini, que é da defesa técnica do prefeito. Eu lhe passo às mãos esse requerimento para o senhor ter. Em seguida, será encartado aos autos, e caso o senhor queira se manifestar nesse momento, será dado, evidentemente, a palavra ao senhor sobre o requerimento apresentado. Então, senhor presidente, eu requero a palavra. O caso queira pedir tempo. Antes, eu gostaria de fazer 3 questionamentos aqui de coisas que foram faladas aqui. Pois não. Então, a primeira dúvida que me surgiu é a seguinte: o denunciante ele está desistindo das outras 7 testemunhas e pedindo a redesignação apenas desses 3? O senhor poderia fazer, então, as 3 perguntas para que eu já... Isso não ficou claro na Perfeito, explanação. perfeito. Então, a primeira dúvida é essa. Perfeito. E a minha linha de raciocínio subsequente demanda Perfeito. a resposta dessa primeira Perfeito. questionamento. Então, eu já questiono, então, o vereador Marcelo Silva. Eu iria esperar, doutor Marcelo, o prazo que o Luiz Henrique Cirilo deu, dos 30 minutos, para, passando os 30 minutos, obviamente, eu requerer a desistência das 8, né, testemunhas, porque não sabe, de repente pode Mas aparecer. se não vierem em 30 minutos, nem precisa desistir. Né? É. Aí já se
consumou. Sim, se preclusão, consumou. Mas eu gostaria de aguardar mais um pouco esse prazo. Não, fica mantido o horário. Sabe, se caso o senhor queira fazer a manifestação após o... Vou aguardar, então. Não, então, senhor presidente, eu desisto das 8 testemunhas, estou pedindo apenas a... O senhor desiste das 8 testemunhas, mantém... O requerimento é mantido... A presidente, são 2 nomes. 7 ou 8? Das 8? Câmara são 2. O senhor está desistindo de um deles apenas, E- então? Exatamente. Então, de quem que o senhor está desistindo? Do Paulo. Porque, inclusive, existem dois... Então, num primeiro momento, o senhor insiste no depoimento da testemunha Daniel Câmara Isso, conforme... e Ronaldo Pasquarelli. Exato. Isso. Tá. Segundo... Pois não. Não sei se o vereador Marcelo ainda tem alguma coisa a acrescentar. Sim, então... Eu solicito que coloque uma cadeira ao lado do vereador denunciante Marcelo Silva, a defesa para que possa auxiliá-lo. Concordo. Você desistiu do Silvino. Você não desistiu do Silvino, não desistiu do Daniel e não desiste do Ronaldo. O Daniel Câmara e o Ronaldo, porque a gente traduz. E o Silvino, que a gente ainda tem que deliberar sobre isso. Sobre o requerimento que foi feito pelo advogado dele. Tá. Então, senhor presidente Marcelo, viu, doutor Marcelo, para deixar claro, os que eu não desisto, Daniel Câmara, Ronaldo Pasquarelli e o Silvino de Godoy, porque existe um requerimento qual eu ainda não deliberei. Senhor presidente, o depoente Silvino de Godoy, salvo o melhor juízo, já se manifestou perante esta comissão, através do seu patrono, dizendo que não virá. Ele, como Vossa Excelência já decidiu em vários despachos, só um minutinho, por favor, como Vossa Excelência já decidiu em vários despachos durante a instrução, é um convite, não é essa obrigação, então não tem sentido a insistência. Então é melhor nós aguardarmos 14h46. Perfeito. Se ele não vier, fica uma preclusão temporal. Não, Já que o vereador Marcelo ainda insiste façamos no o acordo desse seguinte, tempo, ele tem o direito de aguardar até 14h46. Porque ele não pode insistir numa nova oitiva do Silvino. Perfeito. O que nós devemos fazer é o seguinte: o senhor, evidentemente, está com a palavra no sentido de fazer qualquer manifestação referente ao requerimento, porém, em razão... Mas isso em razão, é consequência da perfeito. manifestação. Em razão da observação feita pelo senhor, no que se refere às testemunhas, eu aguardo até os 30 minutos estabelecidos para que eu possa deliberar. Perfeito. E desde logo pedir para constar em ata que ele já desistiu de outras 7. Né? Perfeito, já consta. Isso. Então, senhor presidente, porque existe uma petição, a qual eu tive acesso também poucos minutos antes, o qual eu não tive tempo de analisar o motivo pelo qual o Silvino de Godoy desistiu. Então, eu não sei se eu delibero agora. Tecnicamente, não é nenhuma desistência. Né? É uma declaração que não Bom, vai comparecer. Né? o senhor já teve acesso um a esse ato documento? lateral, né? Não depende da aquiescência de ninguém. Em razão disso, o senhor pode fazer o requerimento que o senhor entender pertinente. Agora, depois que passar o horário, caso ele não compareça, está precluso o direito da oitiva da testemunha rolada. Aguardemos, então. Segundo questionamento, senhor presidente, foi mencionada aqui uma manifestação dos delatores através de seus advogados. Gostaria de saber se esse documento foi juntado com a petição. Se o documento mencionado na petição está juntado. Eu afirmo que não, porque o documento que eu recebi é esse que Vossa Excelência tem em mãos e não consta. Ou seja, não há nenhum anexo. Um documento oficial que demonstra que embase uma vontade dos delatores de virem à comissão em outra oportunidade. Perfeito. Vossa Excelência está dizendo que não há esse documento. Não há no anexo. Aliás, eu peço para Vossa Excelência confirmar, porque o senhor que está em mãos dos documentos, seria bom o senhor confirmar isso. Não há esse documento, senhor presidente. Eu gostaria de constar esse ata. Consta. Foi mencionado na petição a existência de uma vontade, uma manifestação dos delatores em participar, mas não há nenhum documento que comprove essa assertiva. Perfeito, já consta. Nós estamos fazendo pelo sistema de estenotipia tudo o que está sendo falado nessa audiência, muito embora é permitido Vossas Excelências pedirem para que constar, mas sempre tudo está sendo constado na ata da transcrição.
aguardar, então, né, para continuar as outras questões. Então, nós aguardamos por especificamente. aproximadamente mais 7 a 8 minutos, para que possamos deliberar, então. E o senhor só se manifesta sobre o requerimento após o encerramento do prazo estabelecido pela Perfeitamente. comissão. Essas- Perfeito. Eu precisava desses dois esclarecimentos para seguir o meu raciocínio de resposta à petição. Quantos minutos faltam, presidente? Olha, eu peço um auxílio aí, mas eu acho que 8 minutos, né? Seis. Paulo, então falta 6 minutos. Eu estou deixando. É. Paulo falou 6 minutos. Quem foi ele? Quem foi? Vai ser quem? Vou sair daqui agora. Pode, mas pode. Vai ali, ó. Ali na salinha. Licença, presidente. Perfeito. Pois não. Vai decidir essa questão já na prova sentada agora? Eu tenho que ter uma decisão, né? Mas se o senhor quiser solicitar prazo para manifestar por escrito também, porque sempre foi solicitado isso, né? A meia dúzia de argumentos pediu prazo. Nem precisa pontuar argumento nenhum. O senhor pode solicitar que queira fazer por escrito e eu lhe concedo. Marcelo. Tem que fazer coisa. Tá ligado? Eu decido tudo. Dois minutos. Porque o senhor está providenciando alguma coisa para ajudar? Não sei.
Senhor presidente, então, eu gostaria de ler um requerimento, também substituindo a testemunha. Marcelo Giovanni Silva, autor já devidamente qualificado nos autos da Senhor denúncia, presidente, acho que em respeitosamente previsto de Vossa Excelência, Pela ordem, requerer senhor presidente. a substituição das testemunhas pelos motivos Não, pela ordem, senhor presidente. de fato e de Pedindo uma direito que intervenção, passa a porque- expor. Pela ordem. Pela ordem, senhor, Senhor presidente, eu o senhor está lendo uma petição... estou lendo uma petição que eu iria fazer posterior em razão do senhor Silvino de Godoy não comparecer em razão de motivos de doença. Tá bom. Então, Em razão da defesa técnica do prefeito, doutor Marcelo Pellegrini, pedir pela ordem, eu lhe concedo, então, Senhor presidente, nós temos que, primeira coisa, é decidir o imbróglio anterior. Perfeito. Né? É um princípio da não surpresa. É que eu Então, ainda... não tem sentido, né? Vossa Excelência Perfeito. mesmo já disse aí que se o Silvino não aparecesse aqui até 14h46, estaria precluso. Não, Agora- eu disse que eu aguardaria os 30 Isso. minutos E para que as se não testemunhas vier- comparecessem. E que se não viesse, E eu ainda foi a não- intervenção que eu fiz no momento... E eu ainda não anunciei, porque eu ainda vou consultar estaria o precluso. servidor. Não, eu vou consultar o servidor. A partir do momento que eu consultar que nenhum está presente, eu vou deliberar. Então- Porém, o vereador denunciante, o vereador Marcelo Silva, está fazendo uma intervenção no sentido de apresentar uma petição, uma solicitação. Mas como é que nós vamos pensar em analisar uma eventual substituição se a gente não decidiu se essa oitiva está preclusa ou não? Mas, no caso... Estamos invertendo a ordem, senhor presidente. Não, mas no caso da testemunha, senhor Silvino de Godoy... Ele não existiu? O mesmo está... A petição justamente é está para doente, isso. está enfermo e não tem condição de comparecer. Não comparecerá. Ele declarou que não irá comparecer. Isso, E a, porque está a comissão, enfermo. como Vossa Excelência já bem disse, não tem poder de polícia para trazê-lo. Perfeito. E mais do que isso, nós não decidimos um embrólio ainda da preclusão, ainda de 2 ou 3 testemunhas, se desistiu de 7 ou de 8, para passar para uma discussão sobre eventual substituição ou não. Perfeito, mas Nós não podemos adiantar esse cenário sem resolver o embrólio anterior. Perfeito, mas eu vou deliberar. Então, eu aguardo esse minuto apenas completar, para que eu possa deliberar se as testemunhas não compareceram, e eu abro a palavra ao vereador denunciante, o vereador Marcelo Silva, se ele tem algum requerimento a fazer, porque a testemunha dele Não, senhor presidente, não comparece. Eu estava com a palavra que eu pedi antes da suspensão dos trabalhos para me manifestar acerca da petição do vereador sobre o Câmara, os delatores. E o senhor quer se manifestar? Lógico que quero, não Então, tem dúvida nenhuma. Então, o senhor, É que o senhor isso pode... é preliminar ao novo pedido. O vereador pode fazer um novo pedido, depois nós vamos decidir se tem cabimento ou não. Perfeito, mas nós mas- não podemos passar para esse novo pedido sem resolver o outro. Perfeito. É só essa a colocação. Mas então o senhor está com a palavra. Então, mas aí temos que voltar a esperar 14h46. Então, o senhor, Então- perfeito. Então o senhor concorda que eu tenho que continuar deliberando. A fala do senhor foi interrompida por deliberalidade do senhor, o senhor que resolveu interromper, aguardar a decisão da 14h46. comissão, e eu estou iniciando a retomada do trabalho, e depois de eu deliberar, eu devolvo a palavra para o senhor. Perfeito. Antes desse novo requerimento. Então, sabe por quê, senhor Não, presidente? Porque o requerimento está dentro de um contexto da solenidade, doutor Marcelo. Está dentro do contexto da solenidade. Eu não estou deferindo e nem indeferindo. Eu estou permitindo com que o denunciante use as prerrogativas que ele tem, e pelo que está caminhando é de querer solicitar uma substituição de testemunha, deve ser isso, salvo o melhor mas juízo. eu falo sobre o requerimento anterior antes de aparecer um outro requerimento. Tá, o requerimento anterior que o senhor fala é da quantidade de testemunhas que ele pretende desistir. Então, isso do mandato surgiu, dos delatores. só que isso surgiu justamente porque ele perguntou em quantas testemunhas iria desistir. Perfeito. E aí, posteriormente, veio uma petição do advogado do Silvino de Godoy dizendo que ele desistiria por motivos de saúde, por não ser possível o comparecimento dele na Senhor presidente, audiência. com todo só que- Então, só por que- ele não isso, desiste. por minutinho. isso, Só por que não isso, foi desistido posterior, foi desistido anterior, sim, antes de eu começar a solenidade. isso. E eu tive acesso minutos antes também, Não. por isso que eu preciso, em razão desse não comparecimento em razão da doença, eu ia fazer um requerimento de substituição. Aí por isso que surgiu essa dúvida, porque o doutor Marcelo perguntou, quando você vai desistir? Entendeu? vamos lá. Dele eu não estou desistindo. Perfeito. Porque, Esse diálogo... porque eu iria fazer um requerimento. Eu entendi, eu posso deliberar? Mas, peraí, eu fui intimado, antes da sessão, acerca da petição do depoente Silvino. Isso. Então, eu quero constar, a secretaria se também intimou o denunciante. Eu posso afirmar ao senhor, porque eu que determinei Sim. que tanto o senhor como o Então- vereador Marcelo Silva fossem intimados automaticamente. Então, o denunciante já tinha conhecimento, antes da sentada, que ele não viria. Teria.
Já tinha? Já Não, tinha, teve conhecimento. Já teve conhecimento. Então não foi que surgiu o Não. imbróglio quando do pedido dos delatores. Perfeito. A pergunta do senhor, então, Então, já é se começa ele por teve aí. conhecimento antes? Nesse momento, sim. A comissão processante pode afirmar que teve. Então, agora vem. Vossa Excelência deu tempo. Vossa Excelência dá como precluso essa testemunha? Agora é isso que eu vou deliberar. E aí eu quero falar antes. Antes de eu ter anunciado o esgotamento do prazo, o vereador Marcelo Silva pediu a palavra e estava expondo, Exatamente. provavelmente, algum requerimento. Senhor presidente, eu entendo a colocação... Eu peço para falar no microfone, porque nós estamos gravando. Eu entendo a colocação do nobre colega Marcelo. Então, nós temos aqui, que eu vejo, duas possibilidades. Ou nós damos andamento, se o senhor me permite, né, sugerir, ou nós damos andamento ao requerimento do vereador Marcelo quanto à substituição, ou, analisando o processo, será visto que ele tomou ciência disso há pouco tempo, há poucos minutos dessa petição. Então, a gente requer um prazo de pelo menos 24 horas para que ele, então, imprima a petição, submeta a petição à comissão processante, submeta a petição impressa à defesa, para que essa substituição de testemunha seja feita, então, da forma escrita, menos atabalhoada, porque aqui Porque é eu- uma senhor coisa presidente. contra a outra. O senhor concluiu o raciocínio? Perfeito. Do vereador Marcelo, o senhor quer completar alguma coisa? Não, senhor presidente, porque não existia um prazo, né? Desde logo eu tomei ciência, eu estava me preparando para esta reunião. Tanto é assim que a petição está pronta aqui para eu fazer a leitura. Perfeito. Senhor Doutor presidente, Marcelo, então, vamos pois lá. não. Primeira coisa. Depois eu pretendo fazer a manifestação final para Não. dirimir aí esse problema e talvez A testemunha, ela não pede a desistência. Nos autos de uma comissão processante, ela informa que ela não virá. Ponto. Nós não podemos, seja acusação, defesa ou comissão, fazer juízo de valor sobre esse questionamento, sobre a estratégia daquela testemunha. Ponto. Segundo, nós sabíamos que ele não viria antes do início da sessão, diferentemente de um pedido de mantença de delatores que apareceu somente pós-início da sessão. São coisas absolutamente distintas. Eu fiz o questionamento se houve uma nova desistência para já seguir, já rebater a petição dos delatores, sem ter que dizer sobre as outras testemunhas. Ficando só os delatores, eu ia limitar a minha intervenção sobre os delatores remanescentes e não ia dizer nada sobre eventuais outras pessoas. Neste momento, Vossa Excelência disse que, se não viessem até as 14h46, estaria precluso o direito deles. Então, para colocar a ordem no procedimento, com devida vênia a Vossa Excelência tem que decidir, primeiro, nesse momento só, se está ou não está precluso este depoimento. Independente do que Vossa Excelência decidir, eu volto a palavra a mim para se manifestar sobre o pedido só dos delatores. Perfeito. Aí sim, nós podemos abrir uma nova discussão de eventual substituição de testemunha. E eu não me furto a ela, mas esta ordem tem que ser seguida, seja porque ela é a ordem cronológica dos fatos, seja pelo princípio da não surpresa, seja porque eu estava com esse raciocínio no momento que eu fui suspenso, aguardando as 14h46. Eu agradeço. Completamente uma inversão do rito. Perfeito. Não dá para chegar numa audiência e, no meio da audiência, pedir uma substituição de testemunhas, por um fato já conhecido antes da audiência. Perfeito. Eu consulto o Bruno. Tem alguma testemunha? Chegou alguma testemunha? Não havendo nenhuma testemunha de defesa presente, está precluso as testemunhas que foram arroladas, com exceção das 3 testemunhas anteriormente solicitadas pelo vereador Marcelo Silva, que é, no caso, o senhor Daniel Câmara, o senhor Ronaldo Pasquarelli e o senhor Silvino de Godoy. Isso já está, então, deliberado. As outras eram 10 arroladas, perfeito? Perfeito. 7 testemunhas já estão preclusas. Houve uma solicitação, há uma solicitação de um requerimento aberto ainda pelo vereador denunciante Marcelo Silva, que seja mantido os depoimentos de 3 testemunhas. O senhor está com a palavra, então, relacionado ao requerimento. Então, mas esse requerimento só pede a manutenção de 2 testemunhas, que eu estou com a palavra. Não existe, fisicamente ainda, um requerimento insistindo numa 3ª testemunha. Esta é a controvérsia que surgiu no seio da audiência. Com relação
as duas testemunhas delatores, que eu estou com a palavra, que eu tenho conhecimento dos fatos, que eu ouvi a manifestação do vereador Marcelo, eu estou preparado para responder. E se o doutor tivesse deixado eu terminar de ler o requerimento que eu fiz, talvez nós pudéssemos ter Vereador, deliberado sobre as não, três. com todo respeito, vereador, tenho muito respeito por essa Casa de Leis, tenho muito respeito pelos membros do Legislativo, mas o fato é o seguinte, nós estamos aqui, primeiro, numa ação solene, segundo, existe um requerimento prévio que eu deveria falar. Depois eu ouço o senhor com relação a esse outro requerimento, com o maior prazer, e vou me manifestar sobre ele também. Não há problema nenhum com isso, só não quero essa inversão da ordem. O que eu estou pronto para falar agora é sobre a questão dos delatores. Então, se o senhor... Depois que Então- nós decidimos questões dos delatores, nós vamos enfrentar essa questão da substituição. Não tem problema nenhum, e Eu- vamos discutir essa questão. Então, a comissão processante, na pessoa do presidente, delibera, nesse momento, que houve preclusão das 7 testemunhas arroladas e, por hora, foi isso que foi solicitado pelo vereador denunciante, está mantida, segundo ele, no requerimento escrito 2 e num requerimento verbal que estava lendo a inversão, a alteração da testemunha, senhor Silvino de Godoy. Essa é a posição que a comissão tem e não vai deliberar para que o senhor dê sequência no seu raciocínio, até porque o senhor vai raciocinar sobre o requerimento que fala de 2. Posteriormente, se ele imprimir esse requerimento, a comissão, ato contínuo, faz as deliberações. Tudo bem? Me ouvido previamente. Também Evidentemente, sobre aquele outro requerimento. antes de qualquer manifestação da comissão, o senhor Perfeito. terá a palavra antecipadamente. Perfeito. E eu peço, já, caso o senhor possa, como o senhor já fez de forma verbal, materialize para que nós possamos seguir todos os ritos que nós adotamos até agora, de não ficar no campo verbal e sim documental, para que possam as partes e a comissão ter esses documentos. Vereador Marcelo Silva. Senhor presidente, agradeço muito a atenção de Vossa Excelência e passo a me manifestar, então, especificamente sobre a petição da mantença de 2 delatores, Perfeito. Câmara e Pasqualini. E, desde logo, peço que a comissão rejeite esse pleito. Por vários motivos, senhor presidente. O primeiro deles, não socorre o argumento de que o prazo aconteceu no meio do recesso, nós não tivemos tempo hábil para tanto. Por quê, senhor presidente? Porque o prazo do Decreto-Lei 201 ele é decadencial, e todos os operadores do direito sabem disso. Então, a partir do momento que o denunciante apresenta a sua denúncia, no dia que for, ele sabe que, dali em diante, se ela aceita pelo plenário da Casa, vai ter sequência sem qualquer tipo de interrupção. Então, denúncia apresentada em novembro, se recebida, como esta foi, todos nós sabíamos que os trabalhos iam ocorrer nos meses de dezembro e janeiro. Não é novidade para ninguém. Tanto é que o meu prazo foi durante o final do ano. Vossa Excelência liberou numa sessão extraordinária o recebimento da prévia da denúncia, rejeitando a defesa prévia que eu apresentei, designou as datas anteriores, e mais do que isso, nem precisava que Vossa Excelência afirmasse que a comissão manda apenas um convite, porque a lei já dá essa resposta. Então, desde aquele dia, Vossa Excelência já deixou marcadas as datas. Vossa Excelência, no próprio dia 24 de dezembro, já indicou as datas das instruções. Eu fiz a minha lição de casa. Eu fui procurar e conversar com as minhas testemunhas. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Então, por essa questão lógica, já me parece absurdo. Segundo, a comissão faz apenas um convite. Vossa Excelência já deliberou nestes autos, em mais de uma oportunidade, que não tem poder de polícia, que é um convite. Cabendo às partes irem e trazerem os seus. Não trouxe, não foi feito. Digo mais, a comissão, Vossa Excelência usou o termo tranquilidade aqui. Eu vou até mais além de forma elogiosa, Vossa Excelência. A comissão foi muito parcimônica nessa questão do arrolamento das testemunhas. Entendeu que tinha havido dentro do prazo, entendeu que não tinha havido preclusão, entendeu que podia juntar endereço posteriormente, tudo no sentido de facilitar o acesso de eventual testemunho de acusação à comissão. Se não foi feito, o ônus não é da comissão e não pode ser imputado ao acusado de maneira nenhuma. Vou além. Não há o documento mencionado na petição no sentido de que eles se deixaram à disposição de vir em outra oportunidade e querem contribuir. Não tem esse documento. Essa afirmação ela é despida de prova que dê substrato. E mais do que isso, só por uma razão muito simples. Como é que nós vamos inverter depoimento de acusado e acusador se as minhas testemunhas já estão convocadas e datas marcadas? Me parece que seria... A Vossa Excelência, recentemente, no requerimento meu, disse que não poderia mexer em datas, mesmo se o AR ainda não tivesse sido confirmado, porque a obrigação é da parte. E mais do que isso, nós não podemos ouvir defesa antes de ouvir tudo da acusação. Se Vossa Excelência, naquele momento, disse que o
trâmite era célere, que não poderia interromper a marcha processual em razão das obrigações que são mais das partes do que da comissão para comparecer em audiência, logo, mutatis mutandis, nessa assentada, nessa questão, não poderia fazê-lo da mesma forma. Digo mais, o argumento central é que a delação premiada que foi feita, foi homologada, está sob sigilo, e, em razão disso, teria que ser feita uma sessão sem a total publicidade. Esse argumento ele é absolutamente descabido em comissão processante. Primeiro, é regra da comissão processante a publicidade. Só se aplica a legislação infraconstitucional se o decreto-lei não dispuser sobre o tema. Não é o caso presente. Segundo, toda vez que nós temos um choque entre dois princípios constitucionais, duas garantias fundamentais do artigo 5º, o direito à imagem, citado na petição, com o direito da sociedade se informar, que também está lá no artigo 5º, vale da sociedade. Razão pela qual não pode-se limitar um depoimento sem a devida publicidade. Poderia citar aqui a escola americana, capitaneada pelo professor Ronald Dworkin, sobre a questão do choque dos princípios constitucionais. Poderia citar aqui as questões de não há inconstitucionalidade entre os princípios constitucionais, mas, na hora do choque, do conflito entre eles, nós temos que sopesar o que prevalece. E, no caso concreto, não tenho dúvida nenhuma, é a publicidade, é a sociedade. O que vale mais? O direito de proteger a imagem de um delator réu ou o direito da sociedade de ser bem informada? Parece que aqui não há dúvidas sobre isso. Vou mais além. Ao rejeitar uma das preliminares da minha defesa prévia, senhor presidente, da necessidade de autorização judicial para compartilhamento de provas, a comissão, e aí não só Vossa Excelência, mas a comissão, de forma unânime, entendeu que não era necessário para aquela finalidade, porque o processo já não era mais sigiloso. E Vossa Excelência cita lá os números das ações penais da 4ª Vara de Campinas. Contudo, a parte da delação que diz respeito ao meu cliente está no judiciário, não tem processo-crime e está protegida pelo sigilo. Logo, mutatis mutandis, a própria comissão já decidiu isso. Que se não há necessidade de autorização para trazer uma prova de um processo-crime, já que ele não tem mais o sigilo, logo, é necessário a autorização judicial, é imprescindível, para trazer uma prova de um processo-crime para a comissão. E isto o denunciante não fez. E a comissão já decidiu que deveria fazê-lo. Basta entender, ao contrário senso, a decisão da rejeição das preliminares. Ora, se para trazer uma prova de um processo não sigiloso é possível sem pedir ordem judicial, logo, não posso trazer, num processo judicial que tem sigilo, decretado pelo próprio judiciário, sem que o próprio judiciário autorize o compartilhamento. E eu pergunto, não há nos autos nenhum pedido da defesa aonde corre o processo, a delação ainda parte protegida pelo sigilo, junto ao Tribunal de Justiça, solicitando essa autorização, solicitando a quebra do sigilo para a comissão, excepcionalmente. Ora, se o judiciário deu sigilo, não cabe aqui nós quebrarmos. Nem podemos, porque não há, de novo, poder de polícia pela comissão processante. Eu não posso admitir que seja trazido para os autos trechos, depoimentos ou qualquer tipo de ilação, relação direta, indireta, concomitante, consequencial ou não, de uma delação de um processo sigiloso, sem o devido autorização de compartilhamento, e a comissão já decidiu isso. E digo mais, senhor presidente, quem fez delação, fez porque pede algum benefício. Quem fez delação para contar alguma coisa. Que no momento oportuno, o sigilo vai ser quebrado, desde que ele comprove aquelas alegações. Coisa que até o presente momento não aconteceu. E já há um despacho do relator no Tribunal de Justiça dizendo não tem prova além de meras alegações nesse momento. Isso está no mundo jurídico. Isso está público. Então, não há o mínimo sentido de nós trazermos aqui delatores para depor, seja pela preclusão, seja pela impossibilidade de alegar o problema do procedimento, seja pela falta de um documento que demonstra a intenção, seja pelo descabimento do princípio invocado constitucional do direito à imagem, seja pelo fato da prova estar sigilosa, seja pelo fato de não ter tido autorização de compartilhamento, seja que é no momento oportuno e seja porque o denunciante não se diligenciou para tanto. E aqui é facilmente invocada a própria lei da delação,
que no seu artigo 7º diz que, enquanto não tornada pública, aquela delação só vale para os membros do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia que fizeram termos e seus respectivos patronos. E o Supremo já decidiu, em decisão colegiada, que não se pode utilizar delações ainda sigilosas em processos de comissão parlamentar de inquérito e de comissões processantes. Está aqui o precedente que eu trouxe. Eu já vim preparado para esse argumento, talvez se viesse os delatores. Aliás, é uma cláusula. Aliás, é uma cláusula do próprio termo de colaboração que respeita o sigilo. Então, o delator não é que ele quer vir aqui, ele não pode vir aqui. É muito bem diferente as situações jurídicas. Da mesma forma que quem informa que não pode vir, que não virá e não tem obrigação de vir. Vossa Excelência mesmo leu as regras gerais, que mesmo se viesse, pode se manter calado. Em razão do princípio da não culpabilidade, também previsto na garantia fundamental do artigo 5º. Então, quem não está aqui hoje, estão todas as testemunhas de acusação preclusa, seja por desistência, seja por informar que não virá e não caber substituição, seja porque delatores não podem ser trazidos neste foro de comissão processante e de infração política administrativa, por argumentos que a própria comissão já disse, deliberou, e o denunciante também não recorreu sobre a consequência da decisão do dia 24 desta Casa. Vossas Excelências, a unanimidade, entenderam. Eu posso utilizar a prova do vasto crime porque não tem sigilo. Logo, quando tem sigilo, eu não posso utilizar sem ter autorização de quem? De quem deu o sigilo. E quem dá o sigilo? É o judiciário. E quem tem que pedir o compartilhamento? Denunciante. Isso foi feito? Não. O delator não pode falar. Mesmo se aqui estivesse. O delator não se comprometeu a vir aqui na comissão como suscitado. O delator não tem a proteção constitucional do direito à intimidade neste caso concreto, em razão do choque dos conflitos. E volto a dizer, a comissão deliberou muito em parcimônia em possibilitar todo o acesso a quem quisesse vir, que não tem obrigação de vir. Ao acertar o rol de testemunhas, por entender que não havia preclusão, ao aceitar endereços em momentos posteriores, a mandar também a sua cópia, a pedir e intimar as partes para que elas também fossem atrás das suas testemunhas, a dizer já claramente que não tem o poder de polícia e que não pode trazê-lo, e aplicar outra interpretação ou uma legislação infraconstitucional aonde o decreto não é vazio, não é omisso, é impossível. Porque o regramento da comissão processante é exclusivamente o Decreto-Lei 201 e só a União pode legislar, salvo na ausência de uma informação, quando não é o caso aqui, porque lá fala que é público, todos os atos, nós poderíamos procurar a legislação infraconstitucional, e Vossa Excelência também disse aqui hoje, no começo, que, na ausência, vai procurar o Código de Processo Penal. Mas só na ausência, aqui não há ausência. Então, todos esses elementos somados justificam, senhor presidente, o total indeferimento do pedido de redesignação para ouvir delatores, seja pela inversão, seja pelo descabimento, seja pela proibição legal, seja porque o denunciante não foi tomar as medidas cabíveis, seja pela questão da proibição da lei da delação, seja porque essa parte está em sigilo. Não é, por qualquer ângulo que se olhe a questão, é impossível que nós marquemos outras datas para trazer um delator que sabe se lá se virá e que se virá não poderá falar. Então, especificamente sobre esse requerimento, e não me adianto e me reservo o direito para me manifestar sobre o outro após ter conhecimento da alegação, que vou ouvir com muita atenção respeito aos meus colegas que me antecederam e que estão nessa sentada aqui do outro lado da mesa, mas esses depoimentos do senhor Câmara e do senhor Pasquarelli, são absolutamente descabidos, está precluso, não cabe, é ilegal, não pode trazer, não pode falar. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Eu agradeço, então, a manifestação. Nós estamos permitindo, inicialmente, que o vereador denunciante Marcelo Silva fizesse a exposição do seu requerimento. Em ato contínuo, a comissão deliberou para que o doutor Marcelo Pellegrini, da Defesa Técnica do prefeito, pudesse verbalmente fazer sua exposição
E eu consulto o senhor se isso para o senhor basta ou o senhor quer um prazo para fazer por escrito. Para fins do requerimento dos relatores, eu estou satisfeito, não quero nem pensar em atrasar a marcha processual e peço que a comissão delibere a respeito. Perfeito. Eu tenho em mãos um requerimento que foi protocolado durante a nossa audiência, do vereador denunciante, Marcelo Silva, requerendo a substituição da testemunha, senhor Silvino de Godoy Neto, pelo senhor Maurício Rosa. Eu passo-lhe às mãos esse requerimento para que o senhor possa, caso queira, fazer as considerações pela defesa técnica do prefeito. Senhor presidente, agora é o vereador Marcelo que vai sustentar esse requerimento, Isso aí que ele não sustentou ainda, né? O senhor foi interrompido, né? Mas caso o senhor queira, claro, concluir. Era só para continuar a leitura aqui do requerimento. O senhor Silvino de Godoy, testemunha arrolada pelo autor da denúncia, peticionou neste auto, através de seu advogado, informando que não poderá participar da audiência no dia 17 de janeiro, por motivos de saúde, conforme o laudo médico juntado no processo. Segundo o seu representante, a testemunha, a despeito de não reunir condições de saúde suficiente para comparecer à audiência designada, exerceria seu direito constitucional de permanecer calado, mais um motivo que tornaria dispensável a sua presença. Dessa forma, em atenção ao inciso 2, artigo 451 do novo CPC, de forma subsidiária aos Códigos de Processo Penal, depois de apresentado o rol, a parte pode substituir a testemunha que, por enfermidade, não tiver em condições de depor. Então, foi isso que eu fiz. Eu pedi a inclusão do senhor Maurício Rosa como testemunha, coloquei já os endereços. O senhor está pedindo a substituição. A substituição, e já indiquei o senhor Maurício Rosa e já também indiquei os endereços. Estou em condições de falar. O senhor está com a palavra, o defensor do prefeito municipal, doutor Marcelo Pellegrini. Senhor presidente, é só a questão de procedimento, depois até para a gente acompanhar depois as transcrições. Agora me manifesto especificamente sobre o pedido de substituição da testemunha, também requerendo o indeferimento do pleito. Primeiro porque o senhor Silvino já disse que estava com plano de saúde, mas que mesmo se viesse, ia exercer seu direito de permanecer em silêncio. Então, nada contribuiria com esta casa. Segundo, esta petição do depoente Silvino foi apresentada antes da sessão, antes da audiência. Eu recebi, Vossa Excelência confirmou, todas as partes receberam. Terceiro, não cabe um pedido de suspensão no meio da audiência, sabendo antes dela que uma das partes não viria. Não tem sentido, no meio da audiência, um pedido disso. Quarto, volto aqui e faço também menção às decisões da própria comissão no caso dos pedidos da inclusão do testemunha Michel, que um dos fundamentos dessa comissão decidiu, de forma unânime, inclusive, não só sobre Vossa Excelência, foi que não caberia a indicação de nova testemunha por quem não é parte do processo, que não é o caso concreto, mas sobre aquele que não pôde se defender, o denunciado. E eu não pude me defender sobre essas testemunhas. Não pude estudar o processo do que ele estava envolvido. Como é que eu ia me manifestar na minha defesa sobre as considerações dessa nova testemunha, se ela não era testemunha? Então, aqui nós temos, primeiro, uma preclusão, na verdade, uma desistência tácita do Silvino. Nem poderíamos ter esperado até as 14h46. Porque quando você pede para substituir um de outro, você automaticamente está dizendo, ó, não quero aquele, quero trocar por esse movimento, por um motivo A, B ou C. Segundo, nós sabíamos, todos nós, antes da sentada, que ele não viria. E, se ele viesse, permaneceria em silêncio. Terceiro, o requerimento é no meio do ato. É impossível pedir uma substituição num processo já com a audiência iniciada. Quarto, a testemunha é nova, princípio da não surpresa. Eu não tive a oportunidade de defesa sobre os fatos que são imputados a ela no processo crime. Terceiro, a comissão já decidiu, quando rejeitou outras testemunhas, seja em acréscimo, seja por outros membros dessa casa, seja em substituição, que não caberia trazer outra pessoa que não foi dada defesa técnica. Nós estamos aqui num caso claro de, primeiro, descabimento do pedido de substituição em razão do tempo, segundo, violação, né, ao devido processo legal e sua forma mais plena, constitucional. Então, senhor presidente, também por esse motivo, até porque como é que ele seria ouvido também depois das testemunhas de defesa, né, também não teria sentido. Aí o senhor teria que fazer uma coisa que Vossa Excelência já disse que não vai fazer, porque o espaço é curto, de modificar datas. Tem um despacho de Vossa Excelência nesse sentido também.
numa petição minha. Então, até para manter a coerência e a forma parcimônica, tranquila e muito competente que Vossa Excelência vem presidindo os trabalhos, o requerimento do denunciante, no que diz respeito à substituição da testemunha Silvino de Godoy, também é de ser indeferido, senhor presidente. Perfeito. Então, nós já temos, então, dois requerimentos, dois requerimentos do vereador denunciante, vereador Marcelo Silva, consequentemente com as duas manifestações da defesa técnica do prefeito municipal, doutor Marcelo Pellegrini, pela improcedência de ambos os requerimentos. Eu consulto os vereadores, vereador Gilberto Vermelho, relator, e o vereador Felipe Marques, se quer fazer qualquer comentário, manifestação sobre essa solenidade que está se desenvolvendo na tarde de hoje. Senhor presidente, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, cumprimentar os advogados, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, os procuradores desta casa que nos auxiliam, e eu quero, com muita tranquilidade, dizer que Vossa Excelência vem conduzindo de forma brilhante e me sinto contemplado inteiramente com a condução de Vossa Excelência. Perfeito, eu agradeço. Eu consulto, então, a mesa. Antes, eu quero só o vereador denunciante Marcelo Silva, vereador doutor Marcelo Pellegrini, quanto ao desenrolar dessa audiência e quanto a tudo que até agora foi colocado, sem qualquer objeção. Apenas eu preciso deliberar, então, pelos dois requerimentos. Eu consulto só a nossa assessoria e a estenotipia, porque o doutor Marcelo Pellegrini ele fez a defesa do prefeito pela contrariedade dos requerimentos, e tem que se destacar que ele usou um tempo até adequado, mas fez vários pontos, enumerou vários pontos que entendeu que não correspondem com a realidade dos fatos. Eu pergunto, quando que chega a estenotipia dessa solenidade, dessa audiência? Uma duração de 3 horas de reunião chega em até 7 horas. Em até 7 horas. Desculpa, até 7 horas de gravação chega em 3 horas. Mais do que isso, no máximo 24 horas. Perfeito. Nós não atingimos as 3 horas. Então, ela deve ser juntada... 3 horas. Provavelmente, primeiro horário útil de amanhã. Então, eu passo a decidir pelos requerimentos, tanto pelo requerimento de designação de audiência para a oitiva das testemunhas e também pela manutenção, né, das testemunhas senhor Daniel Câmara e Ronaldo Pasquarelli, como também pelo requerimento de substituição da testemunha senhor Silvino de Godoy pelo senhor Maurício Rosa. Então, passo a decidir. Eu requeiro, essa já é a decisão minha como presidente, eu requeiro que, tão logo a estenotipia chegue à comissão processante, ela seja juntada e abra vista a este presidente para que eu possa deliberar sobre os dois requerimentos. Tudo bem? Eu encerro a presente audiência, desejando uma boa tarde a todos, sem antes agradecer ao doutor Marcelo Pellegrini, da defesa técnica do prefeito, e o doutor Paulo, Só esclarecer, que nesse momento representa e faz parte da defesa do vereador denunciante Marcelo Silva, o vereador relator, vereador Gilberto Vermelho, assim como membro da comissão, vereador Felipe Marques. Pois não. Eu só fiz a colocação verbal oral até para agilidade dos trabalhos, não ter que ter vista por 48 horas, para fazer uma petição escrita, etc. Eu agradeço. No intuito de eu agradeço. colaborar com a dialética. É que o senhor citou vários pontos, razão pela qual seria leviano eu decidir algo rapidamente, sem tentar analisar ponto a ponto o que o senhor Senhor presidente, apontou. O prazo final da comissão é 7 de março, né? O prazo final é 7 de março. Então, só para deixar registrado. Eu agradeço, eu quero mais uma vez agradecer a todos os serventuários, a todos aqueles que colaboraram para que nós pudéssemos fazer realmente essa audiência de forma muito tranquila, e desejo uma boa tarde a todos.
Então você acompanhou ao vivo as oitivas de hoje, onde receberia as testemunhas de acusação, e eu converso com o presidente da comissão processante, Luiz Henrique Cirilo. Vereador, não tivemos a presença das testemunhas, quais são os próximos passos agora? Bom, agora nós vamos aguardar a estenotipia materializar o desdobramento da audiência propriamente dito, com a fala do vereador denunciante Marcelo Silva, com a fala da defesa técnica do prefeito, Dr. Marcelo Pellegrini, para que possamos, tendo isso materializado, existem 2 requerimentos que foram apresentados nesta solenidade e nós vamos deliberar pela decisão dos 2 requerimentos, ou pela aceitação ou rejeição dos requerimentos. Tá, já. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Você fica agora, então, com a programação normal da TV Câmara Campinas.